Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois nós estamos vivos pela graça de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Nós temos lido histórias sangrentas, comoventes, mas que fala de Israel sempre guerreando e vencendo quando o Senhor lhes orientava. Após todo o sofrimento de Davi, com a perda de 3 filhos, o primeiro filho foi o de Batseba, o filho do pecado. O segundo foi Aminon, seu filho primogênito, que violentou sua irmã. E Absalão tomou as suas dores e vingou-se, matando seu irmão. Logo depois, Absalão persegue também o seu pai, o que resulta na sua própria morte. Depois desses acontecimentos, ainda assim com dores, Davi faz o seu cântico de vitória, e eu vou relatar apenas 2 versículos que estão em 2 Samuel capítulo 22, que dizem assim: os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. A nossa leitura de hoje será em 2 Samuel, capítulos 19, 20 e 21. Vamos iniciar então? 2 Samuel, capítulo 19. Então mandaram o seguinte aviso a Joabe: o rei chora muito e se lamenta por causa de Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque os soldados compreenderam naquele momento que o rei estava sofrendo grande angústia por causa da morte de seu amado filho. Naquele dia, todo o exército do rei ficou em silêncio fúnebre na cidade, como agem as tropas quando precisam fugir, humilhadas do campo de batalha. O rei permanecia com o rosto encoberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu amado filho. Joabe chegou ao palácio e, falando com o rei, o admoestou: tu cobres hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos, que neste dia pelejaram por salvar a tua vida, a de todos os teus demais filhos, filhas, esposas e concubinas. Ora, ages como se amasses os que te odeiam e odiasses os que te amam, porquanto demonstraste hoje que teus comandantes e soldados quase nada significam para ti. Parece que ficarias satisfeito se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, pois, vai sem demora e encoraja tuas tropas e teus soldados. Juro por Iavé, se tu não saíres agora, não haverá ninguém que passe contigo esta noite, e isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti, desde a tua mocidade até o dia de hoje. O rei se levantou e veio apresentar-se à porta, e anunciou-se a todo o exército: eis que o rei está sentado à porta. E então todo o exército se reuniu diante de sua majestade. Entre mentes, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, todos comentavam: foi o rei quem nos livrou da mão dos nossos inimigos. Foi ele quem nos salvou das garras dos filisteus, e agora teve de fugir da terra para longe de Absalão. Quanto a Absalão, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha. Então, por que não fazeis nada para trazer o rei de volta? Assim que Davi foi notificado sobre o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Sadoc e Abiatar: falai assim aos anciãos e autoridades de Judá: por que seríeis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa?
Vós sois meus irmãos, sois da minha carne e dos meus ossos. Por que serias os derradeiros a cooperar no meu retorno? E direis a Amasa: não tens o meu sangue? Não és tu osso meu e carne minha? Que Deus me castigue com todo rigor, se deste momento em diante tu não passares a comandar todo o meu exército em lugar de Joabe. Assim foi um só o sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem, e mandaram declarar ao rei: vem, pois, tu e todos os teus servos. Então o rei deu início à sua viagem de retorno e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de cooperar com ele na travessia do Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi e sua comitiva. 1000 homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos. Desceram depressa ao Jordão antes da chegada do rei, e atravessaram para o outro lado a fim de conduzir a família do rei e cooperar da maneira como o rei desejasse. Quando o rei estava pronto para atravessar o Jordão, Simei de Gera prostrou-se diante dele e declarou: que o meu senhor não leve em consideração o meu crime e que não te lembres mais do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, partiu de Jerusalém. Que o rei não guarde esta ofensa em seu coração. Eu, teu servo, reconheço que pequei contra a tua majestade. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do meu rei, meu senhor. Prontamente sugeriu Abisai, filho de Zeruia: Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Contudo, Davi advertiu: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje sejais meus adversários? Deveria neste dia de glória morrer alguém em Israel? Ou não tenho eu plena garantia de que voltei a reinar sobre todo Israel? E o rei, naquele mesmo instante, prometeu a Simei sob juramento: tu não serás morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem mesmo lavado as próprias roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que regressou em paz e segurança. Quando chegou a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe questionou: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Eu, teu servo, sendo deficiente dos pés, ordenei: selai um jumento para nele montar, pois vou seguir o rei. Mas o meu criado me enganou, e ele me difamou perante o rei, meu senhor. Entretanto, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, faz o que bem te parecer. Pois todos os descendentes do meu avô eram dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. E que direito teria eu de pedir algum outro favor do rei? Então o rei respondeu: tu já aplicaste o suficiente, já decidi, tu repartirás as terras com Ziba. Então Mefibosete replicou ao rei: deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Barzilai, o gileadita, também desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei, para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era idoso, avançado em anos de vida, tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei de bens, enquanto este habitou em Maanaim, pois era homem muito rico e generoso. O rei solicitou a Barzilai: passa comigo e fica em minha companhia em Jerusalém, e eu cuidarei de ti. Porém Barzilai respondeu ao rei:
Quantos anos viverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? Já tenho 80 anos, não consigo mais discernir entre o bom e o mal. Não sinto mais o sabor dos alimentos nem das bebidas. Também não consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria apenas mais um peso ao rei, meu senhor. O teu servo passará feliz com o rei até um pouco além do Jordão. Mas não te preocupes com uma recompensa dessas para comigo. Permite, pois, que o teu servo volte e que eu possa morrer em paz na minha própria cidade, próximo ao túmulo de meu pai e de minha mãe. Contudo, aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. Então o rei declarou: que assim seja, Quimã me seguirá. Farei por ele o que te agradar, e tudo o mais que desejar de mim, eu o farei por ti, meu amigo. Depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e este voltou para sua cidade. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã, todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Não tardou para que todos os homens de Israel se aproximassem do rei para reclamar: por que os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus servos? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que estáis irritados com isso? Porventura temos comido à custa das provisões do rei? Ou ele nos deu algum presente especial? Então os israelitas replicaram aos homens de Judá: ora, temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vós, ainda que ele seja teu parente. Por que fizestes pouco caso de nós? Nós fomos os primeiros a propor a volta do nosso rei à sua cidade. Contudo, os homens de Judá foram ainda mais implicantes e grosseiros com os de Israel. 2 Samuel, capítulo 20. Aconteceu também que estava ali um desordeiro, chamado Seba, filho de Bicri, um benjamita. Ele fez soar o chofar, a trombeta, e bradou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retorne, pois, cada um para sua tenda, ó filhos de Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá acompanharam seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio, em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara zelando do palácio e as colocou numa casa sob guarda e passou a sustentá-las, mas não coabitou com elas. Sendo assim, elas ficaram enclausuradas até o final de seus dias, vivendo como viúvas. Então o rei ordenou a Amasa: dentro de 3 dias, convoca-me os homens de Judá e apresenta-te aqui com eles. Entretanto, Amasa levou mais tempo para reunir Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Davi disse então a Abisai: agora, Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Convoca os meus soldados e persegue-os antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram em sua captura. Saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à grande rocha que está em Gibeon, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava vestindo seu traje de guerra e trazia um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa,
deixou cair a adaga. Então Joabe cumprimentou Amasa, dizendo: Vens em paz, meu irmão? E com a mão direita pegou na barba de Amasa para beijá-lo. Porém Amasa não reparou no punhal que estava na mão esquerda de Joabe, de modo que este foi fortemente golpeado por Joabe no estômago. As entranhas de Amasa se esparramaram no chão e ele morreu ali mesmo, sem a necessidade de um segundo golpe. Em seguida, Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e exclamou: Quem está ao lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Mas quando Amasa foi removido do caminho, todos os soldados seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abal de Bet-Maaca, e todos os bicritas se ajuntaram a fim de segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel de Bet-Maaca e levantaram contra a cidade uma rampa que chegou até o alto da muralha externa. Assim que o exército de Joabe estava para derrubar o grande muro, uma mulher sábia bradou da cidade: Ouvi, ouvi, dizei a Joabe, vem aqui para eu conversar contigo. Ele se aproximou dela e a mulher indagou: És tu Joabe? Ao que ele replicou: Sou. Ela acrescentou: Escuta, pois, as palavras da tua serva. E ele assentiu, dizendo: Estou ouvindo. Então ela falou: Antigamente costumava-se dizer: Peça-se conselho na cidade de Abel, e era desta maneira que se encontrava a solução para os grandes impasses. Somos um povo de pessoas pacíficas e fiéis em Israel, assim como eu. Estás tentando destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que desejas arruinar a herança de Yahvé? Respondeu Joabe: Não é este meu desejo. Longe de mim querer destruir ou arruinar esta cidade. Não é disso que se trata. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Basta que o entregueis e eu suspenderei o cerco da cidade. Diante disto, a mulher replicou a Joabe: Pois bem, jogaremos a cabeça dele do alto da muralha. Então a mulher se retirou e foi falar com todo o povo da cidade, como lhe instruíra seu bom senso. Em seguida, degolaram a Seba, filho de Bicri, e arremessaram sua cabeça para Joabe. Imediatamente ele fez soar a trombeta, e seus soldados se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada qual voltou para sua tenda. E Joabe retornou à presença do rei em Jerusalém. Joabe era o comandante supremo do exército. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe dos homens, condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o arauto e conselheiro do rei. Seva era escrivão e secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira, da cidade de Jair, também ministrava como um dos sacerdotes na corte de Davi. 2 Samuel, capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho de Yahvé, que lhe disse: A fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Então o rei convocou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus,
e os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Davi indagou os gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como poderei reparar o erro cometido, para que abençoeis a herança de Yahvé? Os gibeonitas responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família. Tampouco é assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhes Davi: eu vos compreendo, o que dissertes, eu vos farei. Então os gibeonitas solicitaram ao rei: aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou destruir-nos a todos, a fim de que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Que nos sejam entregues 7 dos seus descendentes, e nós os executaremos perante Yahvé, na cidade de Gibeá de Saul, no alto no monte de Yahvé. O rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento de lealdade feito perante Yahvé entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Todavia, o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá, e entregou-os nas mãos dos gibeonitas, e estes os enforcaram no alto do monte diante de Yahvé. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano grosseiro e o estendeu sobre si, como abrigo no alto de uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela cuidou para que as aves de rapina não os tocassem de dia e os protegeu contra o assalto dos animais selvagens à noite. Quando Davi tomou conhecimento do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, então Davi foi pedir os ossos de Saul e os filhos de Jonatas, seu filho, aos representantes dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi tirou dali os ossos de Saul e os de seu filho Jonatas, e os juntou aos dos que tinham sido enforcados. Então sepultaram os ossos de Saul, os de seu filho Jonatas e os dos que tinham sido executados na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito de acordo com a sua vontade. E depois disso, Deus se compadeceu do povo e respondeu às orações em favor da terra de Israel. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel, e o rei Davi desceu com sua guarda. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos, e além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Entretanto, Abisai, cuja mãe era Zeruía, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Mais tarde, ocorreu ainda outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, da cidade de Uzate, matou também um gigante, filho de Rafa, chamado Zaf. Ainda em Gobe, noutro embate,
contra os filisteus, Elanã, filho de Jaaregim, Tecelão, Jair, de Belém, matou Lami, o irmão de Golias de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate, e ali vivia um homem muito grande e forte, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos ao todo. Certo dia, ele se levantou e desafiou Jael, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes, filhos de Rafa, em Gate, e foram todos mortos por Davi e seus soldados. Você já abençoou alguém hoje? Podes abençoar curtindo, comentando e compartilhando a palavra de Deus. Sempre há alguém precisando ouvir uma palavra de fé e esperança. A nossa leitura de amanhã será em 2 Samuel, capítulos 22, 23 e 24. Eu aguardo você para essa leitura amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço.